Olá, meu amigo, minha amiga, meu irmão. Um privilégio estar com você novamente nessa segunda aula da nossa EBD de fevereiro, onde nós estamos trabalhando o tema perseverança em meio às dificuldades. Queremos que seu 2022 seja muito abençoado. Na aula de número 1, nós já tratamos, sobre o tema da perseverança em meio à dúvida, falamos dos efeitos da dúvida na nossa vida, né? E hoje nós queremos te ajudar a perseverar em meio às tentações. Nós vamos aprofundar um pouco mais esse tema para te ajudar a entender um pouquinho mais sobre a diferença, né, de tentação e pecado e como que a gente pode vencer e quais as armadilhas que a gente tem que evitar, tá bom? Eu vou começar no verso de número 9, estamos estudando o livro de Tiago, tá bom? Então, estou no capítulo 1 de Tiago, verso de número 9. Já já a gente vai entender, né? Eu estava falando do verso de número 1 ao 8, e a gente vai continuar do 9 até o 18, e aí eu faço as considerações, tá bom? Espero que a sua Bíblia esteja aberta, espero que papel e caneta esteja na sua mão. Como eu falei na primeira aula, é necessário você anotar para que você possa fixar melhor aquilo que Deus vai falar com você, né? E para que você possa tomar notas. É muito importante você anotar. Não confie na sua memória, tá bom? Todas as vezes que a Bíblia fala assim, traga à memória aquilo que te traz esperança, os antigos judeus tinham a tendência de sempre estar lendo a palavra, porque eles acreditam que é a palavra que nos traz a verdadeira esperança. Então, quando você tem a revelação daquilo que Deus está te entregando e você anota, você escreve, você tem um conteúdo precioso que Deus falou com você, a palavra falou, que Deus falou, que coisas maravilhosas Ele pode falar com você através da palavra. E assim você vai vencer as dificuldades, assim você vai vencer as lutas, assim você vai vencer os problemas, assim você vai vencer as adversidades. Tudo bem? Então, Tiago capítulo 1, verso de número 9, fala assim: Mas glorie-se o irmão abatido na sua exaltação, e o rico em seu abatimento, porque ele passará como a flor da erva. Porque sai o sol com ardor, e a erva seca, e a sua flor cai, e a formosa aparência do seu aspecto perece. Assim se murchará também o rico em seus caminhos. Bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído e enganado pela sua própria concupiscência ou carnalidade. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado sendo consumado, gera a morte. Não erreis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação, segundo sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Você é a primícia da criação de Deus, louvado seja Deus, glória a Deus. Estava falando na primeira aula sobre a questão da dúvida. E quando a gente chega no verso 8, nós temos o final aqui do verso 8, o homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. No 9, parece que Tiago teve uma revelação e ele fala sobre a brevidade da vida. Deixa eu falar uma coisa para você. O melhorzinho de nós, eu vou fazer 48 anos esse ano agora, de 2022, e eu falei aqui em casa que eu tô na unção de Moisés, eu vou viver 120 anos. Se Jesus não voltar, né? Pelo amor de Deus. E brincadeiras à parte, eu acredito que eu tenho aí mais uns 40 e poucos anos pela frente, né? O melhorzinho de nós, se a gente cuidar da saúde, se a gente não tiver nenhuma adversidade no caminho, se o fio do nosso cabelo não chegar, se a contagem dos nossos dias não chegar, a gente vai chegar lá. Talvez você tenha uns 20 anos e aí você tem uns 60 anos pela frente. Eu queria desafiar você a entender o seguinte: nossa vida é breve.
Então eu queria trazer alguns pensamentos para você hoje, que é o seguinte: como você tem se comportado? Como tem sido sua vida diante de Deus? Como se não houvesse amanhã, né? Você está vivendo a vida do seu jeito, da sua maneira? Está vivendo longe de preceitos importantíssimos que Deus tem para você? Que Ele estabeleceu na sua palavra para que você tivesse abundância, vida em abundância, né? Não sei se você sabe, mas uma das definições do capítulo 1 do livro de Tiago é de que esse capítulo é denominado teste da fé. O que é isso? Todos nós passaremos por testes. Nossa fé será provada, testada, e nós seremos aprovados. Eu vou mostrar isso aqui na Bíblia daqui a pouco. E nós receberemos como marca da aprovação a coroa da vida, ou seja, a salvação. Eu queria que por alguns momentos você tirasse os olhos das coisas terrenas que você tem colocado. Queria que por alguns momentos você parasse de pensar em coisas materiais que você tem buscado. Não há pecado nenhum nisso. Não há erro nenhum nisso. O problema é colocar o coração totalmente nessas coisas e você começasse a olhar, a se ver entrando no céu, porque foi para isso que Deus te chamou, para você estar com Ele, governando com Ele, nas regiões celestiais, entrando naquele dia nos portões da glória, para que você venha fazer parte de tudo aquilo que Deus planejou para toda a raça humana, estar com Ele, reinar com Ele. Amém? Então, meu querido, não é ter uma vida de oração de 50%. Não é ter uma vida de santidade de 50%. Não é ter uma vida em que confiamos em Deus 50%. Ou nós começamos a mudar a nossa mentalidade e acreditamos 100% no que Deus tem para nós, ou vamos viver uma vida pela metade. Eu quero te fazer uma pergunta. Você vai para o céu 50% ou 100%? Você vai 50%? Ninguém vai 50%. Metade do meu corpo vai para o céu, metade do meu espírito vai para o céu, a outra metade fica na terra. Ou a gente vai 100% ou a gente fica aqui. Eu não quero ficar aqui, irmãos. Se a gente acha que o negócio está ruim, você não tem ideia do que isso aqui vai virar. Isso aqui vai virar um local terrível. Quem quiser ficar, fica. Não tem problema. Fica aí, filho. Quer pregar depois que nós for arrebatado para a glória? Fica aí, Deus te abençoe. Eu vou, partir para a glória com o Mestre em nome de Jesus. Bora junto conosco, bora. Tem que buscar. Tem que ter vida no altar. Tem que ter vida consagrada. Tem que ter vida de oração 100%. Faça a sua vida valer a pena. Nossa vida é breve. Escreva seu nome na história. Faça valer a pena sua jornada. Você vai vencer. O tema dessa aula aqui é que você vença perseverando em meio às tentações como? Tendo uma vida de santidade 100%. Consagrando sua vida 100%. Colocando sua vida diante de Deus. Para que Ele possa cumprir os propósitos que Ele tem para você e você possa viver e obedecer tudo aquilo que Ele tem para a tua história e para a tua vida. Então nós não podemos orar somente 5 minutos por dia. Nós não podemos esperar que tudo mude e melhore se a gente oferece somente um pouquinho de tempo. 90% nas redes sociais, piada, conversa furada, fofoca, adultério, mentira, e quer que dê tudo certo. Não dá. Isso não funciona. O que funciona é uma vida em que a gente consegue vencer os obstáculos. Porque a vida, meus irmãos, ela vai ter obstáculos. Ou a gente vence, ou a gente prospera, ou nada vai dar certo. Então, eu te convido a fazer isso. Aumente seu nível de oração para 100%. Acorda mais cedo para orar, irmão. Para meditar. Escolha nesse primeiro capítulo de Tiago, por exemplo, que nós estamos estudando, um versículo que falou com você, medite nele. Não precisa ler o livro inteiro, tudo de uma vez. Deus falou com você, anota o que Deus falou com você. Rumine essa palavra, deixa essa palavra entrar. Deixa essa palavra transformar. Vai para o próximo versículo.
medita. O que Deus falou com você? O que você precisa melhorar? Coloca diante de Deus em oração. É assim que você vence a tentação. Né? Sua vida é breve. Vai para a guerra. Vai para a luta. Sai do campo de ser um espectador. Eu estou no culto assistindo o culto. Eu vim de domingo assistir o culto. Eu vim assistir o culto de domingo porque, sabe, recarreguei a bateria. É segunda-feira de sexta-feira. Só Jesus na causa, amado. Aí, não sabe por quê, não prospera, não flui. Por quê? Não está praticando o que a palavra de Deus diz. Uma vida consagrada, uma vida de oração. Quer ver um exemplo de um camarada que pela vida de oração, Deus entrou na vida dele? Em Atos capítulo 10 fala do centurião Cornélio, da legião italiana. Uma das passagens que eu mais gosto na Bíblia. Esse cara era fiel nas orações e as esmolas, orava para Deus. Um anjo aparece para ele e ele fala: quem és tu, Senhor? Ele não sabia que era um anjo, aí vai vendo. Ele fala: eu sou teu conservo, sou anjo, eu tô aqui para te orientar. Vá para a casa de Simão Pedro e ele vai te orientar no que você tem que fazer a partir de agora. E ele mandou pessoas para chamar Simão Pedro. Simão estava sendo tratado, Simão era muito religioso, Pedro era muito religioso. Mesmo depois de ter sido batizado com o Espírito Santo, e aqui eu quero te falar uma coisa, se você não é batizado com o Espírito Santo, você precisa ser batizado com o Espírito Santo. Essa é a diferença do Pedro que dava dó pro Pedro que dava pena, pro Pedro que valia a pena. Isso é uma pregação antiga que eu ouvi e nunca mais esqueci. Pedro que dava pena arrancava a orelha de Malco. Pedro que dava pena era impulsivo. Uma hora Deus usava, outra hora Satanás usava. Mas o Pedro que valia a pena, em um discurso só, mais de 3.000 pessoas se ajuntaram, foram convertidos naquele dia. A igreja cresceu. Pedro era uma coluna. A sombra de Pedro curava. Pedro fazia coisas tremendas porque ele foi cheio do Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo em nome de Jesus. Busque o batismo. Aí Pedro estava sendo tratado nesse processo de busca, de entender, de graça, de misericórdia. E aí ele chega, tem lá o lençol branco, e Deus coloca os animais, ele fala: "Ai, Senhor, eu não vou comer isso aí não". Aí Deus fala assim: "Não considere impuro aquilo que eu estou purificando". Ele fala: "Oxe, o que é isso?" Nisso chegam os homens e falam: "Você que é o Simão?" "Eu mesmo. Vamos lá, que o meu chefe quer falar contigo". E quando ele chega, Cornélio fala, Pedro entende a revelação do lençol, está pregando, manda reunir toda a família de Cornélio estava ali reunida, o Espírito Santo entra, eles são cheios do Espírito Santo, são batizados, Pedro fica maravilhado, volta e começa a dar testemunho daquilo. Conta para os demais discípulos, apóstolos, o que o Espírito Santo havia feito. E a partir daquele dia, irmãos, nem o ministério de Pedro foi mais a mesma coisa, nem a vida desses irmãos. Por que eu estou falando, que eu estou contando esse episódio? Olha o que uma pessoa de oração experimentou na sua vida. Um milagre, uma provisão, um movimento poderoso da parte de Deus, porque ele orava, porque ele buscava, porque ele cria, porque ele não tinha dúvida, porque ele aumentou seu nível de fé e porque ele teve santidade na sua história e na sua vida. Espero que isso aconteça, aumente e se manifeste na sua casa, em nome de Jesus. Outro ponto que eu gostaria de abordar com vocês é que no céu teremos aqueles que são mais do que vencedores. Amém? Amém! E quem são esses que são mais do que vencedores? Aqueles que venceram as tentações. Olha o que está escrito no versículo 12. Bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Aos que o amam. Então, aqueles que venceram as tentações, que tentações são essas? Depende das áreas que você ainda não venceu. Não estou falando de pecado, ok? Saiba diferenciar tentação de pecado. Jesus em tudo foi tentado no deserto, falei isso na aula passada, mas ele não pecou. Tem gente que tem um cajado na mão porque o irmão disse que foi tentado, já dá uma paulada na cabeça, fala maldito, miserável pecador. Sendo que ele também foi tentado,
Ele também tem as suas tentações, mas ele não admite. Uma vez eu vi um cara falar sabiamente uma coisa que me chamou muita atenção. Ele falou assim, irmão, sabe qual é a diferença do cara que assume e do cara que esconde o seu pecado? O cara que assume alcança misericórdia, ele confessa diante de Deus, ele abandona o pecado, ele alcança misericórdia, Deus prospera ele. O outro que esconde tem uma aparência de vitória, tem uma aparência que está tudo dando certo, mas no fundo, ele está arrebentado. Ele só é o Superman. Parece ser um cara ou uma mulher inatingível. Meu irmão, não existe isso. Né? Todos nós somos tentados. A questão é, você precisa entender que a tentação ela é a tentativa de Satanás te fazer pecar. Se você resiste à tentação, você não peca. Olha o que o verso aqui, 12 está falando. Bem-aventurado o varão que sofre a tentação. Quando for provado, receberá a coroa da vida. Por quê? A coroa da vida significa que ele venceu a tentação. Agora olha aqui que coisa interessante. Verso número 13. Ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e ninguém tenta. Então não adianta falar, essa tentação que está vindo da parte de Deus. Que isso, amado? Deus não tenta ninguém. É o diabo que tenta. Né? Na verdade, olha o que a Bíblia diz. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência, pela sua própria carnalidade ou pelas áreas que você ainda não venceu. Quer vencer as tentações? Quer parar de ser tentado numa área? Vence esse pecado. Como que você vence esse pecado? Santidade. É a santidade. É a busca. É você ter uma vida em que você vai quebrando aos poucos o poder das trevas, através da confissão dos pecados. Entra no teu quarto de oração, entra no teu quarto de guerra, abre o teu coração, rasga para Deus. Você pode enganar quem quiser, para Deus não. Então, já que você não vai enganar Deus, rasga, confessa, declara. Fala, Senhor, eu sou irado. Eu estou mentindo. Eu estou fofocando. Eu estou adulterando, sei lá qual é o pecado que você tem enfrentado. Confessa. Abandona e você vai alcançar misericórdia. A mulher que estava sendo apedrejada, todo mundo com a pedra na mão pergunta para Jesus, Jesus, ela foi pega em adultério, e aí? Jesus escreve assim na areia. E aí, Jesus, vai fazer nada? Falou assim, aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Todo mundo começa a largar a pedra. Aí ele fala, mulher, quem são os teus acusadores? Eu não vejo nenhum. Ela falou, eu também não, nem eu te acuso. Vá e não peques mais. Não peques mais. Olha a condição para ela continuar sendo abençoada. Não peques mais. Abandona o pecado. Não peques mais. Deus transforma a tua vida. Você ganha a coroa da vida. Entra e é abençoado. Entra na provisão. Entra debaixo da palavra. Entra debaixo da promessa. Tudo começa a fluir e a tua vida muda. Tua vida é transformada para a glória de Deus. Então, queridos, quanto mais você consentir com certos pensamentos que te levam a pecar, mais Satanás vai ter acesso na tua vida para bloquear o que Deus tem para você. Deus não te tenta, quem te tenta é o diabo, eu já falei, e ele o faz através das legalidades concedidas a eles através da mentira, adultério, fofoca, lascívia, palavrão e por aí vai. Tá bom? Então não se enganem. Uma pessoa que não ora, que não lê a Bíblia, é um alvo fácil para o diabo dominar a sua mente. E aí ela começa a cair nas armadilhas que Satanás coloca na frente dela, porque não tem discernimento, não busca, não clama, não crê, aí gera dúvida, é inconstante. E aí desce o que eu chamo da escada para o inferno. O que é a escada para o inferno? Cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Ok? Aí, depois de havendo gerar carnalidade, ele concebido, ou seja, praticado,
dá a luz ao pecado e o pecado sendo consumado, quando você fala mal. O negócio é o seguinte, chega uma seta, aquele cara ali, eu vou espalhar uma mentira sobre a vida desse camarada, eu vou denegrir a imagem dele. Foi a tentação, Satanás jogou a tentação. Aí você entrou no teu coração, é verdade, vou... o capeta, ó. Deixou nascer no coração. Aí, concebido quando? Fala pra pessoa, tá vendo aquele cara ali? Aquele cara é um miserável, você não sabe o passado dele. E o passado de quem tá falando? Né? E a transformação que Jesus fez na sua vida, na vida do... E aí? É ou não é? Então, quando a pessoa faz isso, ela dá a luz ao pecado. E aí, sendo consumado, o pecado gera a morte. Morte espiritual. A pessoa não é cheia do Espírito, não flui no Espírito. Morte de promessas. As promessas de Deus não chegam porque você está em pecado. E o pecado vai gerar esterilidade espiritual na sua vida. Morte física. Pode, em alguns casos, né? E a pessoa vai definhando durante a vida. E aí, para piorar, quando tá para receber aquela bênção de entrar no gozo do Senhor, por ter vivido uma vida religiosa às vezes, não consegue, não vai entrar. Eu falo para muita gente, o pessoal fica meio assustado comigo, eu falo, gente, o céu não é avacalhado. No céu, nós temos pessoas que sim passaram luta, dificuldade, mas perseveraram em meio à luta, à dificuldade, não se deixaram abater, não abandonaram a fé, não foram viver essa fé esquisita que está aí, que você pode viver na carnalidade, na prostituição, no erro, e Deus vai te abençoar. Isso não existe, isso não é bíblico, isso não vai acontecer, eu preciso te dizer isso, não posso te enganar, né? Tem gente que está comichão aí para ouvir aquilo que deseja, porque quer viver uma vida errada. E tem um monte de gente, de lobo em pele de cordeiro, falsos mestres, falando, pode viver a vida do jeito que você quiser, tá tudo certo, Deus vai te abençoar. Deus não vai te abençoar. Se você não tiver uma transformação genuína através do Espírito Santo, esquece. Você vai viver tropeçando, caindo, tropeçando, caindo, tropeçando, 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 aí cai. Eu conheço um cara que ele tem mais de 60 anos, está na igreja até hoje. Uma vida errada. Chega lá, amém, aleluia, sei o que, ppp, que isso? Então nós não podemos achar que isso é normal, não é, tá? Agora tem uma coisa que eu preciso te entregar. Quanto mais perto de Deus, quanto mais buscar a Deus, você vai também continuar recebendo tentação. Só que tem um detalhe. Deus vai te defender. Você vai estar forte no Espírito. Você vai ter autoridade para repreender aquela seta. Você vai ter autoridade para repreender aquele espírito maligno. Você vai ter autoridade para repreender aquela mentira que se levantarem. Tempo atrás um camarada falou assim, Ranieri, quem não te conhece que te compre. Eu falei, Jesus me comprou pelo sangue dele, foi um alto preço, eu fui comprado por sangue, eu fui comprado por um alto preço pelo sangue de Jesus. Meu filho, o que eu fui lá atrás, Jesus já jogou no mar do esquecimento. Quem eu sou hoje é o que vale. Eu sou filho, sou herdeiro. Não vem com essa conversinha pra cima de mim, não. O camarada, o que é isso? Não vou admitir. Sabe o que é isso, amados? Autoridade para se defender. Tem gente que o cara fala um negócio desse, é covarda. É verdade. O que é isso? A gente tem que se levantar, tem que lutar pela nossa casa e pela nossa família, mas acima de tudo, você tem que ter autoridade. Deus não te chamou para ficar acuado, não, gente. Levantem a autoridade para que você possa glorificar o nome de Deus, né? Não precisa ser igual eu, que às vezes eu sou meio, né? Mas você precisa entender que você tem uma identidade. Quando tem uma identidade, ninguém consegue arrebentar com você. Amém, querido? Então você precisa resistir. Você precisa aumentar seu nível de oração e santidade, intimidade. Que você será atacado, a seta vai continuar,
O dardo vai vir, mas Deus vai te defender, você vai resistir, você vai estar forte e Deus vai te dar a vitória. Para terminar, acompanhe comigo o verso de 16 a 18 aí que fala assim, ó: Não erreis, meus amados irmãos, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Escute, tem boa dádiva de Deus para a tua vida, tem coisa boa de Deus para a tua história. Toma posse dessa palavra, se aproxima do Senhor para descobrir o que Ele tem para a tua vida. O que Ele tem para mim é uma coisa, o que Ele tem para a tua vida é outra. Busque incessantemente isso em nome de Jesus, tá bom? Verso 18 fala assim, ó: Segundo a sua vontade, Ele nos gerou pela palavra da verdade. Você foi gerado pela palavra da verdade. Quando Tomé estava incrédulo e ele toca no lado de Jesus, aí ele fala: Ah, tu és o Filho do Deus vivo. Aí Jesus olha para ele e fala: Você creu em mim porque você colocou a mão aqui, Zé? Bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Quando ele falou isso, irmão, ele estava falando de mim e de você. Nós fomos gerados nessa palavra. Você foi gerado pela palavra. Você hoje está na igreja porque Jesus profetizou sobre nós. Nós somos aqueles que não viram as marcas e cremos na ressurreição. Cremos que Ele é o Filho unigênito de Deus e que Ele ressuscitou dentre os mortos, que está à destra de Deus Pai e intercede por nós. Nós cremos que Jesus é nosso único e suficiente Salvador. É nessa palavra que fomos gerados. E aí, olha que coisa, para que nós fôssemos como primícia das suas criaturas. Você é a menina dos olhos de Deus, você é príncipe de Deus. Olha para quem está do lado agora, fala: você é príncipe de Deus, você é a menina dos olhos. Você está sozinho, fala: eu sou a menina dos olhos, eu sou príncipe de Deus. Deus tem coisa linda para te entregar. Deus tem coisa linda para realizar na tua vida. Deus tem coisa linda para fazer. Deus tem coisa linda para gerar no teu coração. Não desista. Busque o Senhor e o mais Ele vai fazer. Que Deus te abençoe. Um forte abraço. Fique com Deus. Te vejo na próxima aula.